A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene e quero convidar você para o maior evento de educação cristã do Brasil, a 36ª Conferência de Escola Dominical, que vai acontecer na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Eu também estarei lá presente e vou falar sobre o futuro da educação cristã, como as tecnologias podem estar atreladas às profundas verdades bíblicas e como usar isso da melhor maneira possível. Vou falar também sobre discipulado na escola dominical, relações humanas na escola dominical. Portanto, faça sua inscrição, meus irmãos de todo o Brasil, mas especialmente meus conterrâneos, irmãos, professores de escola dominical, superintendentes, líderes, pastores. Nós vamos nos encontrar em Florianópolis na 36ª COED. Que Deus lhe abençoe. Atenção, região sul, 36ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, 11 a 14 de julho de 2024, no Centro de Convenções de Florianópolis. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Nilton dos Santos, Pastor Josué Cipriano, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Clayton Pomerening, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa, desde pastores, superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Florianópolis. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 36ª Conferência de Escola Dominical, 11 a 14 de julho de 2024, no Centro de Convenções de Florianópolis. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Entre os dias 25 e 27 de julho de 2024 acontecerá o primeiro encontro teológico da CPAD em São Paulo. Você não pode ficar de fora. Nesta ocasião, com palestrantes nacionais e também palestrante internacional, nós trataremos sobre assuntos teológicos pertinentes aos dias atuais. Aliás, o tema é sugestivo para este encontro teológico. Será sobre teologia e seus desafios contemporâneos. Na ocasião, eu estarei falando sobre ortodoxia e heterodoxia. Você não pode perder. Fique atento às informações sobre o primeiro encontro teológico da CPAD em São Paulo. Deus te abençoe e eu te vejo lá. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. Daniel, uma inspiradora jornada de fidelidade. Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valmir Nascimento,
comentarista de lições bíblicas da CPAD e comentarista nesse trimestre da lição de jovens. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de ser o comentarista, mais uma oportunidade aqui junto à CPAD. Louvar a Deus pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, na pessoa do irmão Ronaldo Rodrigues. E nessa oportunidade, nós vamos estudar um tema crucial, um tema de grande relevância. Nós estudaremos essa lição que tem por tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O livro de Daniel é um livro de grande relevância, é um livro que tem uma grande aplicação na área teológica e também escatológica, mas nós vamos perceber que a vida de Daniel, ela é um exemplo inspirador para os nossos dias. E é nessa linha que nós iremos trabalhar. Para você que é professor da escola dominical, você que é professora, nós preparamos esses vídeos com a intenção de trazer subsídios, comentários adicionais para que você possa ter mais informações, tornando assim as suas aulas mais produtivas, mais profundas e mais ricas. Eu quero lembrar também a você que é professor, você que é professora da Escola Bíblica Dominical, que também nós temos nesse trimestre o nosso livro de apoio do trimestre. Nesse livro você vai encontrar muitas outras informações, pesquisas adicionais que vão lhe auxiliar nas suas aulas. Muito bem, vamos agora apresentar o panorama desta lição. Como já informei, nós vamos trabalhar o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Essa lição, ela possui 13 lições específicas em que teremos a oportunidade de aprofundar todo o livro de Daniel. Nós iremos percorrer os 12 capítulos do livro de Daniel. São os temas: a lição 1, Daniel, uma inspiradora jornada de fidelidade. Lição 2, como viveremos na Babilônia. Lição 3, conservando os valores e guardando a identidade. Lição 4, uma firme decisão de não se contaminar. Lição 5, a revelação de Deus confronta o secularismo. Lição 6, coragem para enfrentar a fornalha ardente. Lição 7, Deus abate o coração orgulhoso. Lição 8, a consequência destruidora do prazer carnal. Lição 9, entre a lei de Deus e a lei dos homens. Lição 10, os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Lição 11, revelações sobre o tempo do fim. Lição 12, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. E por fim, lição 13, o fim de todas as coisas. Então será um trimestre rico e profundo para você aprender e levar esse conhecimento para o seu aluno da Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade, nós começamos com a primeira lição de número 1, que tem por título Daniel, uma inspiradora jornada de fidelidade. O texto principal dessa lição diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Daniel, capítulo 1 e o versículo 3. O resumo desta lição diz o seguinte: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Vamos ao texto da introdução desta lição. Nesse trimestre, teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia.
destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. Ao percorrermos os seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. É muito importante aqui, nessa introdução, você destacar o panorama geral dessa lição bíblica que nós iremos estudar. É importante ressaltar que, embora geralmente nós lembremos do livro de Daniel como um livro eminentemente escatológico, tratando das revelações de Deus acerca das coisas futuras, é importante dizer que, além dessa abordagem, o livro de Daniel também tem grandes ensinamentos acerca de virtudes espirituais, virtudes morais, o posicionamento cristão diante da sociedade, a partir exatamente do exemplo de vida de Daniel e dos seus companheiros ali na Babilônia. É muito importante você destacar isso aos seus alunos. E para fazermos o aprofundamento nessa temática, nós temos nesta primeira lição 3 pontos. O primeiro, o livro de Daniel. O segundo, compreendendo o contexto. E terceiro, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. E assim já entramos no primeiro ponto, o livro de Daniel. O que é importante nós destacarmos nesse primeiro ponto da lição é que o livro de Daniel narra a trajetória de Daniel, começando pela invasão babilônica ao reino de Judá, em 605 a.C., até a queda da Babilônia em 536 a.C. Uma pergunta aqui fundamental que nós devemos responder logo nesse primeiro tópico é: quem escreveu o livro de Daniel? Essa é uma pergunta muito importante. Isso porque muitos críticos da Bíblia e também alguns teólogos liberais defendem que este livro não teria sido escrito por Daniel. Alguns defendem que esse livro teria sido produzido posteriormente aos fatos que se desenrolaram ali na Babilônia e também no Império Medo-Persa. Essa afirmação, geralmente, ela tem como fundamento o fato de que o livro de Daniel tem profecias, descrições muito específicas, muito contundentes acerca dos aspectos políticos que se desencadearam ao longo dos séculos. Ou seja, para esses teólogos liberais e também para esses críticos da Bíblia, eles somente chegaram a essa conclusão: somente pode ter sido escrito após os fatos terem ocorrido. Isso na teologia é chamado de vaticinium ex eventu, ou seja, profecias que descrevem algo que já aconteceu. É claro que nós não temos essa perspectiva. Nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra revelada e inspirada de Deus e que Daniel não foi um personagem fictício. Daniel foi um personagem real que existiu ao longo da história. E é importante destacar que existem tanto evidências internas no livro do profeta Daniel, mas também evidências externas que ratificam que o autor do livro é o próprio Daniel. Eu chamo a sua atenção, inclusive, para o fato de que o próprio Senhor Jesus autenticou a mensagem do profeta Daniel. Veja o que está escrito lá em Mateus 24 e o versículo 15, quando a Bíblia diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, o próprio Senhor Jesus deu testemunho da palavra do profeta.
E daí, nós vamos acreditar nos teólogos liberais, que não acreditam na autenticidade do livro e na autoria de Daniel, ou nós vamos acreditar na palavra do Senhor Jesus? É claro que nós ficamos com a palavra do Senhor Jesus. É importante aqui também, nesse primeiro ponto, você como professor da Escola Bíblica Dominical, apresentar ao seu aluno algumas peculiaridades do livro de Daniel. É importante você perceber que o livro ele foi escrito em duas línguas, em aramaico e em grego. Nós temos ali os capítulos 2 ao capítulo 7, que foram escritos em aramaico, e o capítulo 1 e o capítulo 8 até o final, escrito em hebraico. Por que o livro de Daniel teria sido escrito em duas línguas? O fato é que o hebraico era a língua sagrada dos judeus e era usada para escrever textos religiosos e também históricos. Enquanto isso, em aramaico, era a língua franca e oficial do Império Babilônico e, posteriormente, também do Império Medo-Persa. O fato é que o uso de duas línguas pode ter sido uma estratégia literária para distinguir diferentes seções do livro, destacando a audiência e o contexto de cada parte. Ou seja, em algumas partes do livro em que a mensagem se aplicava diretamente ao povo hebreu, à nação israelita, nós temos uma língua hebraica. Em outros momentos, quando o objetivo é revelar aspectos gerais para outras nações, inclusive para os babilônios e também para os medo-persas, nós temos a utilização do aramaico. Prosseguindo agora para o segundo ponto da lição, que tem por título o contexto histórico. É muito importante, ao estudarmos o livro de Daniel, temos um panorama do contexto histórico em que a nação estava passando, a nação de Israel, e o próprio Daniel. É importante aqui ter em mente que esse contexto é um contexto de grande agitação e disputas pelo predomínio na região. Ou seja, quando nós pegamos ali, a partir de 605 a.C., após derrotar o faraó Neco do Egito, na batalha de Carquemes, como nós podemos ver registrado ali em Jeremias 46, verso 2, a Babilônia estava se consolidando como uma grande potência mundial. O Império Babilônico estava chegando ao seu apogeu. Ela destrói ali, ela derrota o Egito e começa a assumir a posição central naquela região. Babilônia passa a ser a grande senhora do mundo. E dentro desse contexto nós temos Nabucodonosor, que assim é retratado na Bíblia, mas ele é considerado na história como Nabucodonosor II. E juntamente com ele temos o seu comandante, que é Nebuzaradã. E eles passam então a fazer diversas investidas de invasão a Judá. Isso vai acontecer em 3 momentos: 605 a.C., 597 a.C. e, por fim, 586 a.C. E é exatamente nesta última invasão que a cidade de Jerusalém é arrasada e o templo é destruído. Nesse contexto, quem é o rei de Judá era Jeoaquim. Jeoaquim, embora tivesse por pai Josias, que foi um homem temente a Deus, que empreendeu diversas reformas em Judá, nós temos em Jeoaquim um homem que não seguiu o caminho de seu pai e acabou se esquecendo da própria palavra de Deus. Jeoaquim é retratado como um rei ímpio e, inclusive, ele foi advertido por Jeremias. Então, nós temos esse contexto. Nós temos um contexto em que a Babilônia está crescendo,
está tomando posse de diversas regiões. Por outro lado, nós temos como rei de Judá um rei que é ímpio. O fato é que a tomada de Jerusalém, de Judá, por parte dos babilônios, acontece por uma permissão divina. Aliás, isso estava acontecendo porque era um castigo de Deus para com a nação de Israel, que havia se esquecido da palavra do Senhor, havia adentrado um caminho de idolatria, se esquecendo da lei que Deus havia estabelecido ao seu povo. É por isso que Deus permite que Judá fosse invadida e o seu povo levado cativo como uma forma de castigo. E eu chamo a sua atenção, inclusive, para o capítulo 1 e o versículo 2 do livro de Daniel que nós estamos estudando, que diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Entregou nas mãos de quem? Nas mãos de Nabucodonosor. Esse ponto é crucial para nós entendermos todo o panorama do livro de Daniel. Não foi Nabucodonosor quem conquistou Judá, foi Deus quem permitiu. Deus é o Senhor, estava trazendo um castigo sobre o seu povo e permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia. Nós vemos isso não somente por meio da palavra que está registrada aqui no livro de Daniel, mas vários outros profetas também vaticinaram esse acontecimento, como é o caso do profeta Jeremias. Pois bem, a partir do momento que nós temos um panorama geral do livro de Daniel, que é um livro muito rico, de uma riqueza literária e também com um exemplo inspirador para os nossos dias, nós chegamos agora ao terceiro tópico dessa lição, que tem por título A relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Antes de adentrar aqui nesse terceiro tópico, é muito importante que você busque outras informações sobre o contexto do livro de Daniel. Você pode, como já destaquei, recorrer ao livro de apoio do trimestre, que tem informações adicionais que irão enriquecer a sua aula como professor. Chegando agora ao terceiro tópico, o objetivo desse tópico é demonstrar que a história de Daniel, a narrativa de Daniel e também todas as revelações que constam ali nesse livro tão rico, tão belo e tão profundo, tem uma grande relevância para os nossos dias. E eu chamo a atenção para esse aspecto. Os nossos alunos são jovens que gostam de fazer essa conexão ou de verem essa conexão entre a ministração do estudo bíblico com aquilo que acontece na vida real, nos dias atuais, aplicando para os seus estudos, para o seu trabalho, para a sua família, para o meio em que ele está. E eu chamo a sua atenção para destacar que o livro de Daniel, ele é absolutamente importante e relevante para os nossos dias. Nós podemos chegar a essa conclusão observando as características daquela época, aplicando para os dias em que nós estamos vivendo. Observe comigo. Eu proponho aqui, nesse terceiro tópico, pelo menos 4 características do tempo presente que encontram ressonância com a época de Daniel. Primeira característica que nós percebemos naquela época é que aquele era um mundo frágil e cheio de incertezas. Não é isso? Era um mundo frágil. Então nós temos ali nações que estão batalhando pela conquista de algumas regiões. As pessoas vivem suspensas, em expectativa. É um tempo de incertezas. Essas mesmas características nós temos no mundo atual. Nós vivemos em um mundo frágil. Essa característica de um mundo que é frágil foi
aplicado principalmente no período da pandemia do Covid-19. Ou seja, nós passamos por um momento muito difícil, demonstrou a fragilidade humana, a fragilidade das instituições e também a incerteza daquilo que aconteceria no mês e, sobretudo, no ano seguinte. Então veja como é interessante nós fazermos essa aplicação. Nós também estamos passando por um momento de fragilidade e cheio de incertezas. Em segundo lugar, nós percebemos que naquela época nós tínhamos um mundo com constante transição de poder. E eu destaco esse aspecto. Então nós temos ali nações que batalham pelas diversas regiões para serem consideradas como as nações que vão dominar o mundo diante daquele contexto. E nós temos uma transição de poder. Nós temos uma hora o Egito, nós temos outra hora o Império Babilônico e depois, na sequência, nós temos o Império Medo-Persa. Isso é muito importante para aplicarmos no mundo atual. É claro que no mundo contemporâneo nós não temos mais impérios, mas nós temos transição de poder, ou seja, nós temos eleições em que há mudança dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, dos governadores e também do presidente. E sabe o que me chama a atenção na narrativa da história de Daniel? É que mesmo mudando o imperador, Daniel não mudou a sua postura. Mesmo que houvesse alteração do poder político naquele contexto, ele não perdeu a sua esperança. É importante ressaltar isso. Por quê? Porque o coração de Daniel não estava no poder, sobretudo no poder político. Ele sabia que os imperadores poderiam mudar, mas havia um Deus supremo que governa e é soberano sobre todas as coisas. E é importante você fazer esta aplicação para o seu aluno. Nós vivemos em um período de democracia e pouco importa quem seja o governante. O que importa é que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Até porque nós precisamos ressaltar, a nossa esperança não está no poder político, mas está em Deus. Uma terceira característica daquela sociedade que Daniel habitou, que Daniel viveu, era um mundo de conflitos e violências. Muito conflito, guerras. As pessoas perdiam a vida com grande facilidade. Imagine, próprio Daniel, juntamente com outros israelitas, que saem, portanto, ali da nação de Judá e são transportados agora para o Império Babilônico. Eles perderam muita coisa, perderam familiares, perderam amigos, foram violentados e estão diante desse contexto de conflitos, de violência. Obviamente, uma violência bélica produzida pela guerra entre as nações. Veja que nós temos algumas características que também se aplicam ao mundo contemporâneo. Nós temos diversos conflitos que emergem na sociedade contemporânea. Conflitos realmente de facções, de grupos, e também um mundo em que impera a violência. Tanto a violência física, mas também a violência emocional. E veja que mesmo diante desse contexto, nós temos Daniel mostrando sobriedade, tranquilidade e paz de espírito. Esse é um ponto muito importante para aplicarmos nesta lição nos dias em que nós estamos vivendo. E por fim, nós também podemos dizer que naquele contexto, aquela sociedade em que Daniel viveu, ela era completamente hostil aos valores judaicos. É isso? Nós teremos a oportunidade de estudar ao longo dessa lição que Daniel, ele foi confrontado. Tentaram tirar a identidade de Daniel
retirando os valores que ele adquiriu ali em Judá. Ou seja, havia uma tentativa de destruir os valores judaicos que eles haviam recebidos da parte do Senhor. E eu chamo a sua atenção porque essa é uma característica do tempo atual. Nós sabemos que a nossa sociedade, o Ocidente, ele foi desenvolvido a partir dos valores judaico-cristãos. O valor da religião, o valor da palavra de Deus, a própria existência de Deus, valores absolutos de moralidade, de valor da vida, de defesa da liberdade de expressão. E todos esses valores fundamentais que nós temos na sociedade contemporânea é o resultado da influência cristã ao longo da história. Por outro lado, o que nós estamos percebendo no mundo contemporâneo é toda uma tentativa estratégica, satânica e diabólica de acabar com esses valores que o mundo cristão legou para a sociedade contemporânea. Nós estamos vivendo um mundo de relativismo, um mundo que tenta destruir o valor da palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. Daniel precisou ter coragem, levantar com muita tenacidade, defendendo os seus valores. E da mesma maneira, nós, povo de Deus, estamos enfrentando um desafio semelhante. É por isso que o livro de Daniel ele é tão atual para os nossos dias. Em um momento histórico em que nos falta exemplos de fidelidade, de integridade, de conduta íntegra, Daniel se apresenta no atual cenário como um modelo de fidelidade a Deus, de perseverança, de conduta valente e piedosa, não somente no aspecto religioso, mas levando a sua fé também para a esfera pública. Então, destaque muito bem esse ponto acerca da relevância do livro de Daniel para os nossos dias. E ao longo das lições seguintes, nós vamos fazer aplicações de como isso se desenvolve na sociedade contemporânea. Amém? E com isso nós vamos chegando ao final dessa nossa primeira lição. Espero que tenha sido uma lição rica para você, com informações que vão direcionar as suas aulas. E eu deixo uma recomendação a você que é professor, professora da Escola Bíblica Dominical, que você ore pelos seus alunos. Lembrem que eles são alunos, estão ali para adquirir conhecimento, mas também são pessoas que carecem das suas orações. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério e nos vemos na próxima aula. Até lá.